Olá, turma! Estamos aqui para a nossa primeira aula de matemática. Adição usando algoritmos, lá na página 227. Nessa página, começa explicando para nós sobre o dinheiro social, que é diferente do nosso dinheiro real. A professora Mônica começou a explicar para a turma do Luan, que é a turminha da nossa apostila, sobre essa diferença. O dinheiro social, ele é usado dentro de uma comunidade, dentro de uma região. Ele não pode ser usado fora daquele lugar para fazer as compras. Então, o que acontece? A economia daquela região vai crescendo, porque fica mais fácil as pessoas fazerem suas compras. Temos um texto aqui, é dinheiro de verdade, mas não é real. Sampaios, apuanãs e outras moedas sociais circulam em 5 bairros da cidade para incentivar o comércio local. Eu vou ler para vocês só o último trechinho para vocês entenderem mais ou menos. O funcionamento é simples. Em vez de pagar em reais, o consumidor usa o dinheiro em circulação no seu bairro, o que movimenta a economia local. Como a moeda não é aceita em outra comunidade, o morador consome onde mora. Assim, o comércio vende mais, contrata mais gente e a região progride. Então, a turma do Luan se interessou muito por esse assunto, desse outro tipo de moeda, que é o dinheiro social, não o dinheiro real, e quis se aprofundar um pouco mais nesse assunto. A professora Mônica deu para eles uma situação problema, para eles poderem resolver essa situação. É a seguinte: o senhor Luiz mora no bairro de Calcaia, na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, e utiliza a moeda social desse local, que é o Maracanã. Ele fez compras em 2 lojas do bairro, uma de 192 maracanãs e outra de 29 maracanãs. A perguntinha dessa situação: qual o valor gasto nessas compras? Então, quem foi resolver essa situação foi Edgar e Maria. Eles raciocinaram juntos e o primeiro passo deles foi fazer essas parcelas usando o material de base 10, que é o material dourado. Então, a primeira parcela, como que ele fez isso? Ele usou a placa de 100, que é 192, certo? Então, ele usou a placa de 100, 9 barrinhas e 2 cubinhos. A segunda parcela, ele fez a mesma coisa, 29. Então, 2 barras de 10 e 9 cubinhos. Aí, depois, eles foram organizando esse material de base 10. Aí, o que ele fez? Ele juntou, organizou. Então, nós ficamos com um cubo de 100, uma placa de 100. Aí, ele separou todas as dezenas e todas as unidades. Ele organizou as 2 parcelas que ele fez junto com o material dourado. Depois, o que ele fez? Ele permaneceu com a sua placa de 100, ele trocou seus cubinhos por barras e continuou com as outras barras que ele já havia. Então, ele ficou com a placa, permaneceu com a placa, permaneceu com as dezenas e ele trocou esses cubinhos, 10 cubinhos, por uma barrinha de 10. Então, na próxima, o que ele fez? Ele permaneceu com a placa de 100, depois ele juntou 10 barras e trocou por outra placa de 100, continuou com duas barrinhas e um cubinho. Qual foi o resultado final? 100 mais 100, 200. Então, ficou 221. Ele decompôs tudo isso, organizou, fez as trocas e conseguiu o resultado final. Aí, a Maria sugeriu para que ele escrevesse isso em linguagem matemática. Então, na linguagem matemática do algoritmo de decomposição. Aqui, ele tem um exemplo que explica, eu vou explicar para vocês assim um pouquinho maior, para a gente poder conseguir visualizar bem.
Esse aqui é o mesmo exemplo que vocês têm na apostila, tá? Eu vou explicar esse aqui para vocês, que é um dos mais fáceis para vocês poderem entender. Então, o que nós temos aqui? 120 e 192, mais 29. Então, 100, uma centena, 90, 9 dezenas e 2 unidades. Aí, vamos lá. Deixa eu virar assim de lado para vocês conseguirem visualizar melhor. Eu vou repetir o 100, uma centena, que é o 100, uma centena. Quanto é 9 mais 2? 11. Então, 11 dezenas. 2 mais 9, 11. 11 unidades. A luz tá pegando bem em cima, né? Mas dá pra ver aqui. E aí, embaixo, eu vou decompor. Vou começar a minha decomposição. Então, vamos lá. Eu vou começar isso aqui do meu 11. 11 unidades. Eu posso trocar. 11 unidades é como se eu tivesse 11 cubinhos na minha mão. Eu não preciso ter 11 cubinhos na minha mão. Eu pego 10 cubinhos e troco por uma barra. Quanto vale uma barra? Uma dezena. Uma dezena. Vai sobrar um cubinho só na minha mão, que é uma unidade. Então, eu fiz a decomposição do 11 unidades. Ficou uma dezena mais uma unidade. Eu permaneço com as minhas 11 dezenas e a minha única centena. Permaneci com ela. Nós vamos resolver agora essa parte de baixo. Então, vamos lá. Eu tenho uma unidade, uma dezena, que eu decompus aqui, e 11 dezenas. Se eu tenho 11 dezenas mais uma dezena, eu posso juntar isso, certo? São dezenas. Então, a mesma coisa que o Edgar fez lá no... Edgar, não. Edgar. Mesma coisa que o Edgar fez quando ele foi separar as barrinhas. Ele juntou tudo que era dezena, ele juntou. Então, aqui eu vou juntar. Quanto que dá 11 dezenas mais uma dezena? Eu junto 12 dezenas. Vou só levantar para vocês poderem ver melhor. Então, 12 dezenas. Eu permaneço com a minha centena, 12 dezenas e uma unidade. Vamos decompor mais ainda. Aqui, tá melhor. Vamos decompor mais ainda. Vamos lá. Deixa eu colocar mais para trás para vocês conseguirem visualizar melhor. Eu permaneço com a minha centena. Aqui eu vou fazer minha decomposição, então, vai se tornar uma centena e 2 dezenas, e a minha unidade que eu repeti aqui. Como vou resolver agora? Uma centena mais uma centena, 2 centenas. 2 centenas. Mais 2 dezenas, eu repito aqui, porque não tem mais nada para eu juntar, não tem mais dezenas para eu juntar. E uma unidade também eu vou colocar aqui embaixo. Agora, eu vou transformar isso em números. 2 centenas são 200. 2 dezenas, 20. Uma unidade, 1. 200 mais 20 mais 1, 221. Tudo bem? Lá embaixo, temos o algoritmo convencional, que nós aprendemos isso no segundo ano. Esse que eu expliquei para vocês é o algoritmo da decomposição. Você começou a decompor o 11, nós começamos a decompor o 11, aí deu uma dezena mais uma unidade, nós juntamos as dezenas, decompomos essa dezena, tornou-se 2 centenas, nós juntamos essas centenas, ficou 2 centenas, e depois transformamos tudo isso em números. E nós temos também o algoritmo convencional, que é o mais simples, é o que nós aprendemos o ano passado, ó. Ele coloca aqui 129 mais 29. Isso também separado em centena, dezena e unidade.
E aí, a forma mais prática de se fazer essa conta. Você coloca dentro das casinhas ou você pode fazer sem as casinhas. Na página 232, nós temos exercícios para fazer. Use o algoritmo convencional para resolver as adições. Se necessário, use o material base 10. O algoritmo convencional, esse aqui, tá? Não é para usar o algoritmo da decomposição. Vocês vão usar o algoritmo convencional para resolver essas situações. Então, nós temos aqui 38 mais 49. Vocês vão usar o algoritmo convencional para resolver essa questão. Atenção! Escreva cada número em um quadrado. Alinhe unidades com unidades, dezenas com dezenas e centenas com centenas. Pro, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o primeiro aqui para vocês entenderem. Eu vou colocar os números dentro dos quadrinhos que eu tenho aqui. Ó. Eu coloquei bem separado para vocês entenderem, tá? Então, é unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. E aí, daqui que vocês vão colocar o resultado. Pode fazer também dessa forma. Vou colocar aqui para vocês poderem entender na hora de vocês fazerem. Ó. Pode ser juntinho também. Para que eu tenho essa malha quadriculada? Para que cada um fique embaixo do outro. Para que as unidades fiquem embaixo de unidade, dezenas embaixo de dezenas, centena embaixo de centena. Vou resolver essa conta e vou continuar dessa mesma forma. Unidade, o resultado embaixo da unidade. Dezena, o resultado embaixo da dezena. E centena, a mesma coisa. E aqui, vocês vão colocar a resposta dessa conta, tá? No exercício 233, nós temos duas situações problemas. O senhor Paulo mora em Silva Jardim, uma cidade do estado do Rio de Janeiro, em que o dinheiro social usado é o capivari. Ele foi a uma loja e comprou para seu filho uma calça e uma camiseta por 370 capivaris. E um par de tênis por 189 capivaris. Quantos capivaris ele gastou no total de compras? Vocês vão resolver essa situação, problema, com algoritmo convencional. Qual é, Pro? Me esqueci. Esse, ó. Dessa forma. Dessa forma aqui, mais simples. Posso colocar assim nas casinhas, centena, dezena e unidade? Pode. Posso fazer sem casinha? Pode também. Tá? A forma que vocês vão fazer é a melhor forma para vocês entenderem. Então, vocês vão resolver essa situação problema em forma de algoritmo convencional. Virando a folha 234, temos a liçãozinha para casa. Vocês vão fazer também. Resolva as adições a seguir e utilize o algoritmo convencional. Mesma coisa do exercício anterior. 2. A escola da turma do Luan levou 276 alunos ao teatro. Quando eles chegaram ao local, já havia chegado 305 alunos de outra escola. Quantos alunos assistiram à peça de teatro? Mesma coisa, vão resolver em algoritmo convencional. Não vão resolver na forma do algoritmo da decomposição, tá? Sempre esse aqui. Esse aqui foi só para vocês entenderem a forma da decomposição. Vocês vão usar esse convencional. E na próxima aula, eu trago para vocês a correção de todos esses exercícios e faço junto com vocês, deixo o slide no final, como eu sempre faço, para vocês irem acompanhando essa correção, tá? Então, espero vocês no próximo vídeo para correção dessa atividade. Se dediquem, estudem, façam com muita atenção e até a próxima.